É isso mesmo que você leu no título, eu estou indo embora do Brasil e nesse vídeo aqui eu vou abrir para vocês os detalhes, né, dessa decisão, contar aqui para vocês um pouquinho dos meus planos. Vai ser um vídeo, talvez, acho que não vai ficar tão grande, vou tentar ser o mais breve possível, mas vai ser um vídeo bem importante, tá? Principalmente porque marca aqui, né, esse vídeo aqui ele deixa registrado uma decisão muito importante da minha vida que eu tô tomando. Então vai ficar aqui documentado e eu espero que esse vídeo possa servir para você de inspiração, possa servir para você, talvez, como uma motivação, se você também tem vontade de fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, tem a opção também de você hypar o vídeo, tudo isso ajuda muito, é gratuito, você não gasta nada, só realmente ali segundos do seu tempo, e isso ajuda demais aqui o canal, tá? É importante também você estar inscrito para você não perder os próximos vídeos do que está por vir. Eu tenho certeza que muita coisa legal a gente vai trazer aqui para o canal. Bom, anúncio bem direto para vocês, né? Eu decidi sair do Brasil, tá? E eu vou fazer isso através do intercâmbio. Eu já vim falando isso aqui, né? Eu já falei, já comentei isso daqui, né, em alguns vídeos aqui do canal. Tem vlogs aqui do canal que eu já mostro a compra da bolsa, né? Que eu comprei uma bolsa para ir para lá. Tem um vídeo que eu faço anúncio, né, onde eu anuncio, pô, vendi as minhas ações, vendi os meus investimentos. Aquele vídeo foi o vídeo que teve um pouco mais de repercussão, teve alguns comentários, porque o meu canal, né, há, sei lá, uns 5 meses atrás, eu sempre foquei os meus assuntos aqui, sempre em investimentos, sempre falava de dinheiro, né, e hoje em dia eu tenho uma vontade de trazer outros assuntos relacionados, né, a esse tema de desenvolvimento pessoal, de evolução, tá? Que dinheiro, para mim, sim, tema de evolução pessoal e de desenvolvimento. Mas eu focava só no dinheiro, né, só nos investimentos, era um canal focado mais na área de finanças. Então muitas pessoas, talvez você que está aí me acompanhando, vê os meus vídeos por conta, né, dos vídeos que eu fazia de investimento. Mas eu decidi, cara, por N motivos, que eu não queria mais investir o meu dinheiro aqui no Brasil, pelo menos não nesse momento. Eu sentei, eu analisei, eu pensei, eu refleti, e eu vi que, cara, existem muitas coisas que eu quero fazer da minha vida, existem coisas que eu coloco no topo da lista de prioridades, e que essas coisas elas precisam da minha atenção, elas precisam também não só da minha energia física, mental, mas também da energia monetária, ou seja, precisam do meu dinheiro. E eu tomei a decisão por vender tudo que eu tinha, né? E como eu decidi vender tudo que eu tinha, não dava para ficar falando de investimentos, sendo que eu não estaria, né, investindo meu dinheiro, pelo menos não da forma como eu fazia, né? Que era investir meu dinheiro na bolsa de valores, principalmente aqui no Brasil. Então já está explicado, né, também o porquê que eu mudei, né, isso. Fora também que trazer vídeos do jeito que eu estou gravando, se você está aqui nesse vídeo, te convido a você assistir os meus outros vídeos aqui do canal, meus vlogs, meus vídeos de treino, meus vídeos que eu trago as minhas reflexões. Esse tipo de conteúdo eu sinto que eu consigo alcançar mais pessoas, eu consigo talvez ajudar mais pessoas e eu me sinto mais feliz fazendo, tá? É um tipo de conteúdo, cara, que eu gosto muito de fazer isso. Então, tá explicado, né? Esse vídeo nem é para explicar isso, mas é só para dar um contexto. Então, naquele vídeo eu anunciei que eu vendi tudo e eu já disse ali que eu ia fazer algo muito maior, que eu ia fazer algo muito, cara, sei lá, muito mais importante para mim do que só investir o meu dinheiro. Então, eu disse ali que era um passo difícil de se dar, mas que era um passo que seria extremamente necessário. Então, eu decidi fazer o intercâmbio e foi por isso que eu vendi, tá, os meus investimentos, porque para fazer o intercâmbio eu preciso de dinheiro e eu preciso pegar, né, o dinheiro que estava na bolsa, ou seja, eu deixo de investir meu dinheiro em empresas e eu começo a investir o meu dinheiro em mim, no meu conhecimento, no meu futuro. A ideia com o intercâmbio é não voltar, então muitas pessoas que vão fazer o intercâmbio, elas têm, né, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu objetivo, mas muitas pessoas vão fazer o intercâmbio e elas voltam, né, depois de algum certo tempo, porque às vezes elas têm um objetivo além, né, do objetivo cultural, do choque de realidade, de expandir sua mente, elas querem
dominar algum idioma, né? E aí ela vai lá com o idioma dominado muitas vezes, né? E consegue se posicionar melhor no mercado de trabalho, na área delas. Eu acho muito válido isso também. Mas a minha intenção com o intercâmbio não é só de aprender o idioma, mas sim tentar imigrar para outro país, tá? Então, o meu objetivo maior de todos é não voltar para o Brasil. Essa é a verdade. Então eu estou usando da ferramenta, vamos imaginar que o intercâmbio é uma ferramenta, eu estou usando dessa ferramenta para conseguir sair do país. É claro que existem outras formas, e aqui a gente não vai, eu não vou falar qual é a melhor forma, o vídeo não é para isso, mas o ponto é que para o país que eu escolhi ir, é a forma mais fácil dentro da lei, fazendo as coisas certas, era através do intercâmbio. Então eu decidi fechar o intercâmbio, mas o objetivo é não voltar. Então, depois que eu estiver lá, né, eu vou tentar tirar a minha cidadania europeia. Eu tenho direito através do meu avô, que o meu avô ele é português, o pai do meu pai, e eu ia fazer esse processo aqui no Brasil antes de ir para o intercâmbio, né? Só que é um processo demorado, é um processo que ele também não é barato, né? E como a nossa moeda é extremamente desvalorizada, eu precisaria aqui no Brasil trabalhar muito mais, né, muito mais horas para conseguir levantar esse dinheiro para tirar a cidadania. Então eu optei por deixar isso como deixar isso dormindo, ir para fora, e lá quando eu estiver trabalhando, já ganhando em uma moeda mais forte, a minha ideia é trazer, né, de volta esse plano e começar a tirar a minha cidadania. E aí depois que eu tiver com a cidadania, eu não vou precisar me preocupar com o intercâmbio em si, eu já vou ser um cidadão europeu, e daí eu já posso, já tenho uma porrada de oportunidade, eu posso escolher outros países dentro da União Europeia, fica um pouco mais fácil, digamos assim, né? Então o meu objetivo é esse principal. A ideia de fazer o intercâmbio, ela surgiu da indignação com a realidade do nosso país. Desde pequeno, eu sempre quis, assim, de certa forma, ir para os Estados Unidos, né? A gente sempre cresce querendo ir para fora, querendo ir para os Estados Unidos, querendo ir para os países onde os cantores que a gente gosta moram, ou as pessoas que a gente admira nos filmes estão. E eu sempre pensava nos Estados Unidos, mas o ponto é que eu sempre quis ir para fora, né, desde pequeno. Depois você cresce, aí você começa a trabalhar, você vê que a vida não é uma uva, que você tem que trabalhar demais, você vê como é difícil. De certa forma você fica estressado, fica ansioso com o dia a dia, com a rotina, e você acaba deixando isso de lado, né? Você acaba vivendo a vida, e quando você vai ver, isso é o natural da maioria das pessoas, você tá vivendo um dia após o outro, e os seus sonhos, suas vontades, muitas vezes vão ficando para trás, você às vezes não se dá conta disso, né? E aí começa a surgir os imprevistos, começa a surgir novas responsabilidades, e aquilo vai ficando esquecido. Então, por um bom tempo, aquilo ficou esquecido dentro de mim, né? Mas depois que você começa, né? Você volta assim a consciência, começa a ler notícia, vai crescendo, vai vendo como é difícil ter as coisas, vai vendo como é difícil você viver aqui, né? O que eu falo para as pessoas próximas a mim é que assim, aqui a gente tem uma dificuldade, não é para luxar, a nossa dificuldade aqui é para as coisas mais básicas, entendeu? A nossa dificuldade aqui é para lotar uma geladeira, a nossa dificuldade aqui é para conseguir, cara, às vezes comer em um restaurante, fazer uma coisa diferente, entendeu? Você tem que se programar, você tem que se programar, você tem que separar dinheiro, você tem que fazer uma baita organização na sua vida para às vezes você sair, para você fazer uma viagem, para você comprar carne, para você comprar. Então, dessas chateações do dia a dia, vai surgindo aquela indignação dentro de qualquer pessoa. E, pô, além disso, noticiário, jornal, cada dia, né, uma notícia pior do que a outra relacionada ao nosso país. Cada dia, coisas que vão embrulhando o seu estômago, vão te dando aquela indignação. Aquilo te frustra, aquilo te irrita, e você se dá conta de que não tem muito que você... não tem muito o que fazer. A não ser que a população geral se revoltasse, entendeu? Fosse pra cima. Só que a gente sabe que aqui todo mundo é anestesiado, a maioria das pessoas, elas são anestesiadas, e as pessoas, elas se contentam com migalhas, entendeu? Então é muito difícil a gente ter, né, uma união das pessoas aqui em prol do país. Aqui a gente está muito fragmentado. Então o lado A e o lado B, eles não conseguem olhar para o bem do país no geral e eles falar, beleza, ó, eu não concordo com o que você pensa,
e tá tudo certo, mas assim, existem verdades absolutas que é pro bem dos dois. Então a gente tem que dar um jeito de se unir para conseguir esse benefício universal, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, a educação é uma coisa que vai beneficiar lado A e lado B. Mas infelizmente, como tá tudo fragmentado, eles não conseguem chegar num acordo. Então a gente vive um país onde são ataques atrás de ataques, brigas por idiotice, e nada leva a nada. Enquanto isso, os caras que estão lá no poder, que estão ferrando com tudo, eles estão rindo à toa, porque as pessoas aqui estão perdendo tempo com idiotice, estão perdendo tempo com briga boba, enquanto o que realmente importa está sendo escondido debaixo do tapete. Então, só um desabafo, né? Mas dito isso tudo, dessa indignação surgiu, né, essa minha vontade de fazer o intercâmbio, e foi quando eu comecei a novamente trazer isso de volta, a ficar pensando, a ficar planejando. Aí você começa a pesquisar, você começa a ver vídeos, né, de outras pessoas que estão em outros países tendo uma vida muito melhor, tendo uma vida digna, cara, viajando, comendo bem, cara, pessoas que estão prosperando, pessoas que estão tendo uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma qualidade para criar os filhos, para criar animais, sabe, dando uma outra vida para elas e para as pessoas que elas amam. Então, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero arriscar, eu sou novo, acabei de fazer 25 anos, apesar da barba parecer que eu tenho mais, eu tenho 25 anos e eu sou novo, e se tem um momento para mim fazer algo, para mim dar um passo gigante como esse, o momento é o agora. Não é o amanhã, não é depois, é o agora, entendeu? Se tem um momento na minha vida que eu posso me dar ao luxo de errar, de fracassar, é agora. Eu não tô dizendo que eu vou fracassar, mas eu tô dizendo que cara, a verdade é que a vida ela é um risco, né? A gente precisa se arriscar para viver algumas coisas incríveis. E muitas pessoas elas não arriscam porque elas têm muitas responsabilidades e isso trava elas. Eu não tenho tantas responsabilidades, ou pelo menos responsabilidades tão importantes como, por exemplo, um filho que dependa de mim. Eu não preciso ter que trabalhar todo dia para garantir o sustento de uma criança. Isso é uma responsabilidade muito grande e que se eu tivesse um filho, com certeza eu continuaria com o mesmo plano, mas talvez de uma forma diferente. Então o que eu tô querendo dizer é, eu posso me dar ao luxo de tentar. E é agora que eu posso fazer isso, entendeu? Eu tenho que fazer. Então já tem um tempo que eu penso nisso e a vontade de fazer isso veio dessa indignação que eu acho que você também já sentiu. Bom, isso de certa forma também se tornou uma motivação. Então eu pensar no que eu posso ter, nas possibilidades que eu posso encontrar lá, nas oportunidades, né? Isso gerou uma grande motivação dentro de mim para também seguir com esse passo, para seguir com essa decisão. Né? Então, muitas pessoas elas vão olhar só pro lado negativo da coisa, e se você, cara, você pode pesquisar o lado negativo e você vai encontrar um monte de motivos para você não ir. Só que eu não quero olhar o lado negativo, entendeu? Eu não quero. Eu posso ter a noção de coisas que possam dar errado, beleza, eu posso até me imaginar, me preparar para alguma coisa ou outra, mas agora focar a minha atenção no que é negativo, eu não quero. Então eu não foquei, não estou focando e não vou focar a minha atenção no que é negativo. Eu estou focando apenas no que é positivo e é nisso que eu estou me apegando, tá? É nisso que está me gerando a motivação para mim ir. E literalmente, eu estou fazendo isso aqui, ó. Claro que com preparo, né, com organização, mas eu estou, ó, simplesmente fechando meus olhos e indo, entendeu? E é isso. Bom, o plano, como eu falei para vocês, né, caso você tenha interesse também em fazer isso, o plano é usar o intercâmbio como uma porta de entrada, tá? E a minha ideia para permanecer lá é através do meu visto europeu, né? Como eu disse no início do vídeo, eu tenho direito porque o meu avô ele é português, né? Meu avô de sangue, meu avô mesmo, não é meu bis, é meu avô, o pai do meu pai. Isso daí gera, inclusive ele tá vivo ainda, né? Isso daí gera uma grande oportunidade para minha vida e dá uma pesquisada para saber se não tem alguém da sua família que é descendente de espanhol, de italiano, de português, né? Porque aí você também vai ter direito e com certeza fica um pouco mais fácil, tá? Um pouco mais fácil.
para você. Mas se eu não tivesse o meu avô, né, se eu não tivesse essa possibilidade da cidadania europeia, eu ia ir novamente, eu ia manter o plano de ir como estudante, né, como intercambista, e lá eu iria tentar um visto de trabalho, né? Aí já é uma outra possibilidade. Então aí você consegue um visto de trabalho, você tem que não é tão simples conseguir um visto de trabalho, né? Mas tem algumas áreas que fornecem esse visto, algumas áreas, e você precisa ser um ótimo profissional, você precisa mostrar valor para a empresa, para fazer sentido a empresa te dar um visto de trabalho, né? Mas existe essa possibilidade. E era nisso que eu iria buscar. Mas graças a Deus eu tenho a opção da cidadania europeia, então eu nem se vir um visto de trabalho, eu também aceito, não tem problema, mas eu vou estar de qualquer forma tirando a minha cidadania europeia. Tá? É um processo um pouco demorado, mas o intercâmbio aí ele é 1 ano, né? Praticamente 8 meses de intercâmbio, aí eu posso renovar. A ideia é conseguir tirar, né, a cidadania dentro desses 8 meses. Se eu não conseguir tirar a cidadania dentro desses 8 meses, eu renovo mais uma vez o intercâmbio, aí eu vou ter mais 8 meses, né, de visto de estudante, e aí nessa próxima renovação eu vou estar tentando, né, concluir esse processo da cidadania europeia. Bom, esse é o plano que eu tenho pra ficar lá. Pra onde eu vou, né, cara? Já tô aqui há 17 minutos. Cara, eu fiz suspense esse tempo todo, mas porque eu queria garantir primeiro, né, que eu ia fechar mesmo o intercâmbio. Ainda existia a possibilidade de acontecer algum problema e tal, mas o intercâmbio já está pago, já está fechado, a passagem aérea já está comprada e a minha viagem ela já está marcada. O país que eu vou é a Irlanda, tá? Eu escolhi a Irlanda na Europa porque é um país que eu, primeiramente, né, eu senti vontade de ir para lá desde o início, né? Os países que eu tinha ideia era Canadá, aí eu pensei também, foi o Canadá, qual outro que eu pensei? Londres e a Irlanda. Eram esses 3 países. Eu não pensei nos Estados Unidos para estudar, não pensei em nenhum outro. Foi esses 3 que eu pensei. E eu não pensei nos Estados Unidos porque o intercambista lá ele não pode trabalhar legalmente, né? Então eu queria ir para um país que eu possa trabalhar para mim também, né, conseguir custear todo esse investimento. E a Irlanda é um país que me possibilitou isso, né? E aí o que fez eu escolher entre Canadá, Londres e a Irlanda, obviamente é a facilidade, né, para chegar lá. A Irlanda foi o país que eu achei mais simples esse processo, e também a Irlanda é o país que eu achei mais bonito, um país que eu achei com paisagens lindas, ele é incrivelmente bonito. Eu gostei muito da história do país. É um país que a maior parte da população ela é cristã, então eles são católicos, né? Mas assim, todos eles são religiosos, a maioria são religiosos. Então, assim, é um país que é um país bem neutro, um país que não tem problema, um país que tem obviamente, é um país que tem o segundo maior salário mínimo da Europa, isso também fortaleceu bastante, né, essa tomada de decisão. E eu curti muito, pra ser sincero, eu achei top, gostei muito da Irlanda, achei lindo e eu tô muito curioso para ir pra lá. Então, pra lá que eu vou, é um país que o ponto negativo, né, é que é muito frio, né, pelo que eu já vi aí, é muito, muito, muito frio. Inclusive, eu não tenho roupa pra esse frio, eu vou comprar tudo quando eu estiver lá. Eu tenho total consciência da realidade, tá? Eu sei que não é as mil maravilhas, então se esse vídeo aqui chegar a pessoas que sempre tem na internet, pessoas que vão comentar o óbvio, e eu sei de todas as dificuldades, eu sei que não é as mil maravilhas, eu sei das dificuldades, eu sei de todos os contras, mas faz parte. A vida ela é cheia de dificuldades e a gente tem que escolher qual dificuldade que a gente quer viver. É difícil ir para um país novo e migrar do zero, é difícil você ficar longe da sua família, é difícil, mas também é difícil você estar em um país que você tem que trabalhar pra caramba para conseguir o mínimo, que você não consegue comprar nem 1 quilo de carne direito. Então, assim, qual que é a dificuldade que você quer escolher, né? Eu quero tentar. A vida tá, pra mim, só começando. É uma possibilidade também não só de melhorar a minha vida, mas de melhorar a vida da minha namorada, de melhorar a vida da minha mãe, de melhorar a vida do meu irmão. E, enfim, o plano é esse, né? Tem outros detalhes do plano que eu não preciso revelar aqui nesse vídeo, mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Nada tá garantido, mas eu vou correr atrás de dar o meu melhor para conseguir, né, fazer que tudo dê certo. Acho que é isso que eu tinha para falar.
Deixa eu ver, esqueci de falar mais nada. Ah, tá. O inglês, né? Como está o meu inglês, né? Porque isso também é uma pergunta, né? Muitas pessoas ficam pensando, ah, mas isso é inglês. Cara, o meu inglês, ele é um inglês que eu consigo sobreviver, tá? Meu inglês, eu considero o meu inglês um intermediário nível 1, né? Que seria o B1. Então, meu inglês ele não é básico, porque eu consigo ter conversas, eu consigo estabelecer conversas, eu consigo dialogar legal, eu consigo gesticular, expressar uma opinião em alguns casos, né? Então, assim, eu consigo ter um desenrolar muito legal, né, com alguma pessoa. Eu consigo escutar bem, né? Eu consigo entender bastante coisa. Travo em alguns momentos, né? Quando fica um assunto um pouco mais complexo, quando eu preciso trazer vocabulário um pouco mais complexo, aí claro que você trava um pouco. Mas isso daí a gente vai aperfeiçoar lá na prática, né? Mas é isso. Bom, esse é o vídeo que eu tenho para trazer para vocês. Marco aqui, né, a abertura. Nesse momento eu ainda estou no Brasil e vou ficar aqui no Brasil ainda por um tempo. Eu estou de férias agora nesse momento, aproveitando aqui um pouco com a minha família antes da viagem. E é isso. Não perca os próximos vídeos porque, cara, esse vídeo aqui tá naquele formato talk, né? Que é só eu e a câmera conversando, mas o meu estilo de vídeo aqui, cara, vocês já sabem como é. Eu curto muito fazer os meus vlogs, eu curto muito trazer as minhas reflexões, e a gente vai trazer muitos vídeos lá na Irlanda, terá muitos vídeos, terá vlogs demais, então, bom, nesse processo da viagem, eu vou estar ainda no ciclo do treinamento para meia maratona. Nós estamos entrando na 6ª semana de treinamento, então quando eu estiver indo para Irlanda, a gente vai estar eu acho que a gente vai estar na 10ª semana de treinamento, na 10ª, por aí. Então, ou seja, os treinamentos para meia maratona vão continuar lá na Irlanda, e aí quando a gente, cara, vai ser doideira, porque eu fico pensando como deve ser correr no frio, naquele frio, meu Deus do céu. Bom, mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, né, cara, não sai desse vídeo sem dar like, sem se inscrever no canal, para você não perder os próximos vídeos. E não se esqueça que você também consegue. Tamo junto.